Os trabalhadores da Faureci, em Pindamonhangaba, aprovaram a proposta de abono salarial de R$1.000, a maior do estado para o setor de autopeças até o momento. O pagamento do abono foi conquistado após 34 horas de greve e intensa mobilização dos trabalhadores. O abono será pago em 2 parcelas iguais, sendo a primeira no próximo dia 29 e a segunda já no dia 15 de novembro. Os trabalhadores também terão a opção de receber o abono na forma de ticket de alimentação, que corresponde a R$1.200. A geração de empregos em São José dos Campos diminuiu em setembro, principalmente na construção civil. Somente no 9º mês do ano, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil registrou 1.209 demissões do setor. O saldo só não foi negativo por causa da retomada da indústria. Em setembro, São José dos Campos ficou atrás de outras cidades da região na geração de empregos como Atibaia, Taubaté, Guaratinguetá, Bragança Paulista e Jacareí. Segundo o Ministério do Trabalho, o mês de setembro em São José dos Campos foi o pior desde dezembro do ano passado, quando mais de 1.400 postos de trabalho foram fechados. Mercosul elogia o trabalho de resgate dos mineiros. As informações da TV Senado. Os parlamentares do Mercosul aprovaram uma declaração elogiando o resgate no Chile. Segundo eles, uma demonstração de coordenação e trabalho eficiente de todos os setores envolvidos na operação. Mas o documento afirma que o acidente demonstra a precária situação nas minas. Por isso, os parlamentares pedem condições dignas de trabalho e garantias de segurança para os mineiros dos países do Mercosul. 2 pontos fundamentais. O primeiro é reconhecer a habilidade, o trabalho, a luta e a disposição do governo e da sociedade chilena para recuperar aquelas vidas. E o segundo ponto também nos parece de preocupação para todos aqueles que trabalham com o ser humano em ações de risco, que se tenha mais cuidado para que a vida humana seja o grande patrimônio da humanidade e não se perca por meios, principalmente de desleixos nas obras onde terão que trabalhar. Os parlamentares também repudiaram os exercícios militares britânicos nas Ilhas Malvinas e pediram o fim imediato das atividades, que, segundo eles, só aumentam a tensão entre o Reino Unido e a Argentina. O Parnasul já havia aprovado outras declarações reafirmando a soberania do país vizinho sobre as Malvinas. O Parlamento do Mercosul ainda aprovou um acordo com a Comissão de Integração Energética Regional. A entidade não governamental reúne organizações públicas e privadas do setor elétrico latino-americano. Esse convênio com o CIE é um convênio muito importante porque vai nos dar todos os dados permanentes, técnicos, de atualização, de inteligência, de estudo, de pesquisa, para que o Mercosul melhore a sua condição de integração no que diz respeito às suas necessidades de geração e distribuição de energia. A porcentagem de cheques sem fundo emitidos em setembro é a menor desde 2004, de acordo com um estudo divulgado pela Serasa Experian. De acordo com o levantamento, do total de cheques compensados em setembro, apenas 1,59% foi devolvido. Além do índice mensal, a mínima em 6 anos também foi atingida no acumulado do ano, uma vez que nos 9 meses de 2010 houve 1,8% de retornos de cheques. Segundo a instituição, a marca é reflexo da maior disponibilidade de linhas de crédito aos consumidores. Com mais oferta, este cliente opta por utilizar o crédito disponível no mercado, deixando de lado o cheque pré-datado, o que reduz o risco de inadimplência neste meio. O maior número de cheques devolvidos foi na região norte. Por outro lado, a região sudeste apresentou menos inadimplências. Um dado alarmante: a estiagem deste ano na Amazonas já é a segunda maior da série histórica medida pelo Serviço Geológico do Brasil. O Rio Negro, que banha Manaus, mediu nesta quarta-feira 14,9 metros e
e superou a marca de 1906, que foi de 14,20, e está a 45 centímetros de superar a maior já registrada no Rio, em 1963, quando chegou a 13,64 metros. A Defesa Civil Estadual anunciou que concluiu nesta quarta-feira a primeira fase de ajuda a 38 mil famílias em 19 municípios do estado. Essas pessoas receberam cestas básicas, kits de higiene e de remédios. A Força Aérea Brasileira transportou o material até as cidades polo. E, em alguns casos, houve o uso de helicópteros para chegar a comunidades isoladas. Saiba como fica o tempo em todo o país. Bom dia a todos. Na imagem de satélite desta quinta, a gente observa ainda uma área, um canal de umidade entre a Amazônia e o Atlântico, a leste da Bahia. Este canal de umidade provoca bastante nuvens sobre esta área, uma área de forte convergência de umidade, onde o padrão de vento joga toda a umidade justamente sobre esta faixa de nuvem que a gente observa na imagem de satélite. Essas nuvens provocam chuvas significativas, acumulados significativos em toda essa área. A gente observou no dia de ontem, veio acompanhando as notícias, as chuvas provocaram transtorno, deslizamentos, prejuízos em áreas do recôncavo baiano, inclusive na capital Salvador. Poucas nuvens aí em grande parte do centro-sul do Brasil e também no extremo nordeste da região nordeste do país. A gente vai observar agora a previsão para hoje, quinta-feira, e as pancadas de chuvas devem continuar em grande parte do norte do Brasil, dos estados do norte, ainda com condição para chuva forte em muitas localidades, chuvas acompanhadas de raios e rajada de vento, que pode trazer transtorno em algumas localidades. Chove forte também em áreas do Mato Grosso, norte de Goiás, centro-sul do Maranhão, Piauí, oeste e norte da Bahia. Na região do recôncavo baiano ainda continua chovendo, a intensidade deve diminuir no decorrer de hoje. No entanto, a região do recôncavo baiano, incluindo a capital, ainda fica no estado de atenção. A gente chama atenção para a população que fique atenta, porque as áreas atingidas pelas chuvas de ontem aí provocaram um encharcamento do solo, então há ainda risco de algum transtorno, principalmente em áreas de encosta, onde o solo deve estar encharcado, e mesmo chovendo menos, a chuva de fraca intensidade, ainda poderemos ter alguns deslizamentos de terra na área do recôncavo baiano. Então a população dessa área deve continuar atenta, porque mesmo chovendo pouco, podemos ter algum transtorno nas áreas localizadas ainda da região do recôncavo baiano, da capital Salvador. O pagamento do 13º salário aos trabalhadores brasileiros deve injetar cerca de 102 bilhões de reais na economia, segundo a estimativa do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O volume é cerca de 20% superior aos 85 bilhões estimados no ano passado. Cerca de 74 milhões de trabalhadores do mercado formal, aposentados e pensionistas, deverão receber o abono natalino. O cálculo não leva em conta os autônomos e assalariados sem carteira e não considera o adiantamento da primeira parcela do 13º salário ao longo do ano. Dos cerca de 74 milhões de brasileiros que devem receber o 13º, cerca de 28 milhões e meio, ou 38,6% do total, são aposentados ou pensionistas da Previdência Social. E um acordo firmado entre autoridades do Brasil e Estados Unidos deve aprimorar a segurança aérea internacional nas medidas de controle em aeroportos. Pelo acordo, a colaboração entre os dois países deverá ser fortalecida em áreas como desenvolvimento de novas práticas de monitoramento, teste de equipamentos de segurança e capacitação de profissionais. O tema da segurança aérea ganhou força nos Estados Unidos após a tentativa de atentado de 25 de dezembro de 2009 por um jovem nigeriano que pegou um voo entre Amsterdã e Detroit. Após o atentado frustrado, os Estados Unidos promoveram 5 reuniões internacionais para melhorar a segurança aérea. No Brasil, o assunto é tratado como prioridade depois de casos recentes envolvendo aeronaves. Termina aqui o RVC Notícias. Amanhã estaremos de volta. Até lá!